Bom dia, tudo bem? Sobreviveram? Parece que tivemos algumas desistências aqui, pessoal. Sexta-feira, muito para a cabeça a teoria dos jogos na sexta-feira, né? Assim, esse horário. Bom, pessoal, hoje é nossa última aula. Vou sentir saudades aqui, muito legal, experiência muito boa. Eu estava até falando com o Marco Aurélio que eu acho que aqui é a única instituição que ministra esse curso de teoria dos jogos tão detalhado para um público que não é especializado no tema, né? Então, assim, muito interessante a iniciativa. E, bom, ah, eu fiquei a maior parte do tempo, durante esses dias, selecionando os tópicos e os casos, porque, na verdade, o tema é muito amplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui, acho que tópicos que serão do interesse aqui. E no final vou mencionar algumas possíveis extensões, algumas possíveis, porque o tema, como eu disse, é muito amplo, mesmo nós tendo aqui uma semana, né, não dá para abarcar tudo, mas eu acredito que ao final da aula de hoje, acho que vocês terão tido um panorama bastante completo e que pode permitir que vocês, a partir de agora, possam navegar nessas águas aí da teoria dos jogos. Tem muitos livros no mercado, existem também em português, tem vários textos, tá? Alguns são um pouco mais avançados, mas tem outros que a pessoa não precisa, como aqui, realmente saber muita matemática, a não ser as operações básicas, né? A maioria dos livros tem uma abordagem bastante acessível, tá? Tem um livro, infelizmente ele não está traduzido, que é um livro chamado Jogos de Estratégia. É muito bom, é um livrão assim. O autor é também um prêmio Nobel de Economia, Dixit, Dixit. Esse Jogos de Estratégia é muito bom, mas então, obrigado. Então, é um livro que não está traduzido, mas ele tem uma abordagem muito acessível, é um livrão assim, tem todos os temas possíveis de teoria dos jogos e todas as aplicações. O John Nash recomendava, quando era vivo, o livro, tá? Muito bem, então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos falar de barreiras à entrada, né? A gente ontem falou da empresa se antecipar, entrar e com isso barrar a entrada de outras empresas, né? Vamos falar um pouquinho mais desse desencorajamento à entrada. Vamos falar também de negociação, né, barganha. Vamos falar um pouco disso também, porque está dentro do tema aqui, é um tema que é de interesse, evidentemente, de vocês. Vamos falar das externalidades que muitas vezes tem a ver com problemas ambientais, problemas de regulação ambiental, que é também um tema aí muito interessante. E vamos falar de barganha e direito de propriedade, que tem a ver com essa, a gente vai ver com essa questão de regulação ambiental, casos práticos e no final eu vou conversar com vocês sobre algumas extensões, tá? Que de repente pode aí iluminar algum caminho, mas que a gente não vai conseguir detalhar, né? Eu tive a maior parte do tempo eu fico aí tentando selecionar para não passar coisas nem de mais nem de menos, de acordo aqui com o interesse. Bom, aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês a teoria
do advogado, grande advogado, infelizmente já falecido, Ronald Coase, advogado inglês que fez sua carreira nos Estados Unidos, que é o único advogado que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, merecidamente. Esse texto dele, O Problema do Custo Social, é um clássico. Eu vou dizer aqui que eu, como economista, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, já li muito, evidentemente, sobre economia, mas se vocês me perguntassem qual é o melhor artigo de economia que você leu na sua vida, eu diria O Problema do Custo Social. E não tem uma equação matemática, mas é genial. Eu vou explicar depois qual foi a ideia aqui do Coase. Realmente é algo que a gente não poderia terminar sem ver o principal aqui, do famoso Teorema de Coase. A gente vai falar qual é o Teorema de Coase. Tem a ver com barganha, tem a ver com conciliação, é muito interessante. Então, voltando aqui no nosso tema de impedir a entrada de novas empresas numa indústria, então a gente volta naquela história da ameaça, né? Então, de alguma forma, esse desencorajamento à entrada, essa barreira à entrada, vai funcionar se a empresa estabelecida, né? Às vezes o pessoal chama de incumbente, eu não sei se isso seria um anglicismo, porque a palavra incumbent, não sei se é um anglicismo, mas enfim, a empresa estabelecida tem que, de alguma forma, convencer que a entrada desse novo concorrente não será lucrativa. Então, bom, não poderia, né, a gente não poderia ficar longe das matrizes, mas mais uma vez aqui, a nossa querida matriz. Eu não vou fazer os jogos sequenciais com a árvore, eu vou ver na matriz, tá? Mas a gente já conversou sobre isso ontem. Então, aqui eu tenho os dois jogadores, a empresa estabelecida e a ingressante potencial. E eu tenho duas estratégias. Bom, vejam que as estratégias, né, elas não têm que ser necessariamente iguais. A gente coloca naqueles joguinhos iniciais, que são as mesmas estratégias, mas aqui é justamente uma matéria que não tem muita regra, vamos dizer assim, né? Você pode ter vários casos diferentes. Então, aqui, a empresa estabelecida ela tem duas opções. Ou ela acomoda, quer dizer, ela, né, meio que combina com a outra, vamos cobrar um preço alto, vamos... Ou ela vai para a guerra. Ou tem acomodação com preço alto, ou tem guerra de preços com preço baixo. E a ingressante, essa já está estabelecida, né? Eu falei para vocês ontem que a gente pode pensar num monopólio que está estabelecido, né? Porque eu falei que geralmente nos livros o pessoal fala do oligopólio, daquela situação que tem poucas empresas, que é perfeitamente cabível, tem tudo a ver com a teoria dos jogos, como a gente viu. Mas eu também posso pensar no monopólio nessa situação. Na verdade, essa empresa ela não entrou ainda, ela está decidindo se ela entra ou se ela não entra, tá certo? No mercado. Então, é a interação da empresa estabelecida com um concorrente potencial. Esse é o ponto. Não com um concorrente efetivo, porque senão não seria o caso do monopólio ou de uma empresa aí com grande poder de mercado. Então, a ingressante ela tem duas estratégias. Ou ela entra ou ela não entra, e a estabelecida ou cobra um preço alto ou um preço baixo. E aqui estão os payoffs, de acordo com as regras. Eu não vou detalhar aqui em função do tempo. Mas vamos imaginar que o jogo fosse esse, tá certo? E o que acontece aqui? O que acontece aqui? Né? Então, eu tenho a empresa X é a empresa estabelecida, né? Se X e a empresa Y seria... Perdão, o estabelecido é o Y e o entrante potencial é X. E eu tenho aqui, a gente comentou ontem também, que nesse caso, muitas vezes, quando a empresa restringe a sua própria atuação, ela consegue criar uma ameaça crível, né? Se ela se compromete, se ela mesmo se amarra,
ela não quebra a promessa, vamos dizer assim, essa ameaça. Então, vamos imaginar que aqui a entrante potencial tenha um custo irreversível, quer dizer, irrecuperável. Ela tem que construir uma planta de produção por 80 milhões. Então, o que vai acontecer? Se X não entra, né, que é a entrante potencial, e vai ter um lucro de 200 milhões, está aqui, tá certo? Se X entra e cobra um preço alto, e ofere um lucro de 100 milhões, e X obtém 20 milhões, se X entra e cobra um preço baixo e ofere um lucro de 70 milhões, e X obtém aí um prejuízo de 10 milhões, porque é a guerra de preços, né? Então, de que forma a empresa estabelecida pode impedir a entrada da outra, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Vamos resolver o jogo, tá? Então, vou fazer mais uma vez. Não quero ser chato nem ser repetitivo, mas, né, como hoje é nosso último encontro, vamos sair daqui todo mundo sabendo fazer matriz. Eu queria até falar uma coisa. Obviamente, vocês todos são bastante inteligentes, vocês sabem que não vão ter que ficar fazendo necessariamente a matriz em casa, né? Mas isso aqui é um exercício de raciocínio, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se tem estratégia dominante, né? Que é sempre a primeira coisa. Então, eu sou a empresa estabelecida. Se a ingressante entrar, qual é a minha melhor estratégia? A minha melhor estratégia é cobrar um preço alto, porque eu ganho 100 em vez de ganhar 70. Confere? Tudo bem? E se a ingressante não entrar, qual é a minha melhor estratégia? A minha melhor estratégia é cobrar um preço alto, né? Porque 200 é maior que 130. Ou seja, a acomodação, o preço alto é o quê? É uma estratégia muito bem dominante para a empresa estabelecida, ou seja, vai acontecer isso de qualquer maneira. Frente a isso, o que acontece com o que convém à ingressante? Entrar ou não entrar? Tudo bem? É dominante aqui, então o que faz a outra? Entra, porque ganha 20 em vez de ganhar 0. Ou seja, esse é o equilíbrio de Nash, correto? Esse é o equilíbrio de Nash, de acordo com as regras aqui do nosso jogo. Então, a pergunta aqui então é o seguinte: de que forma aí pode impedir a entrada de X, tá certo? Então, aquela história, e tem que fazer alguma coisa que signifique verdadeiramente uma ameaça para outra empresa. Mas do jeito que o jogo está plantado inicialmente, do jeito que está estabelecido aqui, não tem como, não adianta a empresa estabelecida falar, não, olha, se você entrar eu vou baixar o preço, ou falar, olha, eu tenho a capacidade, sei lá, dar uma entrevista no jornal e falar, olha, a gente está pensando em aumentar a produção, assim, uma coisa velada, essas coisas são veladas, nunca, né, a empresa não pode chegar e falar uma coisa dessas, vocês sabem evidentemente por quê. Então, é sempre uma ameaça velada, mas mesmo assim, essa ameaça, se o jogo for esse aqui, não é uma ameaça crível, porque a gente está falando de né, conhecimento comum, como sempre, ou seja, a ingressante sabe quais são as regras aqui e quais são os resultados, e a ingressante sabe que, do jeito que está, é dominante para a empresa estabelecida cobrar um preço alto. Tudo bem? Então, o que a empresa estabelecida faria? Tá certo? Então, isso aqui tem um caso real da Dupont, que eu comentei ontem, vou falar hoje novamente. O que acontece? A empresa estabelecida faz um investimento em capacidade adicional antes da entrada da empresa X, tá certo? Então, ela faz o investimento e aquilo ali é irreversível. Ela se compromete a fazer o investimento, tá? E isso poderia parecer um comportamento irracional. Escuta, mas ela vai investir para ter uma capacidade de produção enorme, para que ela vai vender isso aí? Não tem sentido. Mas, na verdade, o que vai acontecer? Se ela faz isso, um investimento de 50 milhões, olha só, há uma alteração aqui no payoff, e o que vai acontecer?
qual é a solução do jogo aqui? Vamos lá. Se a ingressante entra, o que faz a empresa estabelecida? Cobra um preço baixo, certo? Porque 70 é maior que 50, né? Ela fez um investimento de 50 milhões aqui, então por isso reduziu o payoff, tá? Vamos comparar, só para vocês não se perderem, vamos comparar com o payoff anterior, era 100, né? Por que está 50? E do outro lado aqui também, porque ela investiu 50, tá certo? Então eu subtraí do payoff 50 ali e 50, né? Em vez de 100, 50, em vez de 200, 150, correto? Mas aí, olha só, ela se amarrou e ela, com isso, o que acontece? É mais lucrativo para ela ir para a guerra do que manter um preço alto. Por outro lado, se a ingressante não entra, aí tudo bem, ela cobra um preço alto, ela vai ganhar menos, mas ainda assim, ela 150 é maior que 130. Então já não é dominante para ela acomodar, cobrar um preço alto. Tá claro? Então, se a empresa estabelecida faz esse investimento, ou anuncia, mas tem que ter cuidado com o anúncio, porque o anúncio tem que ser crível, senão não adianta. Se ela, ao longo do tempo, criou uma reputação de que ela é capaz de fazer isso, de quando em quando ela investe em capacidade adicional, o anúncio poderia ter credibilidade. Agora, ela tem que fazer realmente ter uma ação mais efetiva para convencer a ingressante que não vale a pena entrar. Tá claro? Não vale a pena entrar. Porque, vejam, se a ingressante entra, a estratégia, o equilíbrio de Nash seria a empresa estabelecida cobrar um preço baixo e a ingressante toma um prejuízo. Tá certo? Então, com isso, ela estabelece uma ameaça à entrada nesse setor. Eu falei da Dupont, no começo dos anos 70, a Dupont produziu dióxido de titânio, que é um insumo químico, e ela fez um investimento em excesso de capacidade. Por isso que estava ali que parecia aparentemente irracional, né? Ela faz um investimento grande e isso aí, muitas vezes, tudo bem, a gente pode pensar que às vezes tem situações que fazem parte da dinâmica do mercado. A empresa está fazendo um investimento porque ela quer ampliar os negócios, ela quer produzir mais, mas às vezes essa coisa de investir em aumento de capacidade é aquilo que a gente estava conversando. A empresa assume um compromisso irrevogável, vamos dizer assim, é uma coisa irreversível. Então, não é uma coisa, eu vou prometer que eu vou aumentar, investir em capacidade adicional e na hora H posso prometer muita coisa, mas na hora H será que isso daí vai ser efetivo? Não, aqui ela já fez o investimento, ela não pode voltar atrás. Né? A gente em economia fala que muitas vezes esse tipo de investimento é um custo irreversível. Tá? Para vocês entenderem, quem aqui já fez aquela coisa de ir na academia e pagar o plano anual? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, eu vou levantar a minha, pô. Vocês estão com vergonha? Eu falo, já fiz. Apesar de ser economista e ensinar essas coisas, eu já fiz, né? Porque aí por que vocês não usaram no final? Não preciso nem perguntar, levanta a mão quem não usou, tá? Eu já me aconteceu também. Porque depois que você pagou, o custo já não é recuperável. Então, o que acontece? Muitas vezes você não incorpora ele na tua decisão. Você tem que chegar no escritório, ter uma reunião às 9, você não preparou, ainda não terminou de preparar, aí você faz a economia. Tá? O que é economia, no final das contas? Eu posso resumir em uma frase, a economia é uma análise de custo-benefício. Ponto. Então, o tempo todo, por isso que né, a economia foi chamada de a ciência sombria, né, porque vê o ser humano como um ser eminentemente calculista. Mas, enfim, a economia parte dessa base, que as pessoas reagem a incentivos e que a pessoa... Então, o que acontece? Aqui, se a empresa fez um investimento, aquilo ali é irrecuperável para ela. Se ela não aproveita, lógico, você vai dizer, não, mas peraí, as empresas fazem o implantação, o investimento inicial, o empreendimento, ok. Mas depois elas usam isso para produzir. Aí tudo bem, está no jogo, né? Você fazer o investimento inicial e depois você produzir. Agora, se você faz o investimento, aquilo já é irrecuperável, você já pagou e você não faz nada,
você termina perdendo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a empresa, é interessante isso, ao limitar a própria ação dela, no sentido de que ela toma uma decisão irrevogável, quando ela faz esse investimento produtivo, né, eu estou falando de investimento produtivo, ela cria com isso uma credibilidade na ameaça dela retaliar se a outra empresa entrar no setor, tá claro? Que foi o que aconteceu com a Dupont. Porque a Dupont investiu em capacidade adicional e aquilo ali era, no fundo, ela tinha vantagem em custos, como eu falei na aula de ontem também. Então, o que aconteceu? Ela ficou com aquela carta debaixo da manga. Não é que ela ia produzir e ter prejuízo, mas se fosse necessário, ela poderia ir para uma guerra de preços. E ela conseguiu impedir a entrada no setor e ela foi processada em um caso de defesa da concorrência, mas ela ganhou o processo. No final não foi uma vitória tão grande, porque depois teve aí uma queda na demanda pelo insumo, enfim, mas por outros motivos, tá certo? Então, isso ocorre muito. Então, às vezes, quando você vê, não é sempre, né? A gente não pode também generalizar aqui, mas às vezes quando você vê o cara dando entrevista falando que vai investir em aumento na capacidade, às vezes é uma coisa, é um plano de negócios da empresa, mas a empresa está até dando, digamos assim, uma satisfação ao mercado, mas às vezes isso é uma ameaça velada, tipo assim, se você entrar, eu já investi, olha aqui minha planta, vou tirar a foto, vou te mostrar, eu já investi aqui, se eu precisar, eu aumento a produção e baixo o preço. Tá claro? Lá também nos Estados Unidos, eles acharam no julgamento que a Dupont, e de fato ela tinha vantagem em produzir a um custo mais baixo. Então eles acharam que tinha um ganho de eficiência, enfim. Bom, isso é uma coisa, né, para ser discutida, para ser analisada, ok? Então, a ameaça de guerra de preços é crível e a empresa estabelecida, então, alcança o objetivo dela, aqui a gente está supondo que esse era o objetivo, de barrar a entrada da ingressante potencial. Então, isso é o que a gente falou aqui, do comportamento estratégico, né? Porque eu mostrei para vocês ontem, vocês podem ter barreiras à entrada num determinado mercado, mas aqui é a empresa que está atuando para criar essas barreiras, através desse compromisso irrevogável aqui de fazer o investimento, de investir em capacidade adicional. Claro que aqui a gente poderia não ter usado aquela matriz, porque, na verdade, aqui é um jogo sequencial, ok? Porque, para a ameaça ser crível, e no caso da Dupont também, ela faz o investimento primeiro. E aí, depois, e é aí o jogo de xadrez. Ela faz o investimento e ela sabe como a rival vai reagir. Então, na verdade, não é um jogo simultâneo, tá? A gente usou a matriz aqui só porque a gente está mais acostumado com a matriz. Mas não é um jogo simultâneo. É um jogo sequencial para que funcione. Então, ela faz primeiro o investimento e, a partir daí, a outra empresa vê que não é lucrativo entrar no setor. Ok? Alguma pergunta? Tudo bem? Tranquilo? Olha só, tem um outro caso aqui muito interessante, tá? E eu trouxe esse caso pelo seguinte, para mostrar aqui que a gente nessa parte de defesa da concorrência realmente, não é que não seja uma ciência, é uma ciência, sim, a ciência do direito, a ciência econômica, são duas ciências aí trabalhando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso generalizar resultados aqui, eu tenho tendências, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte, quanto mais empresas existam no setor, a tendência é que haja um grau maior de concorrência. Mas não é algo cartesiano, não é algo que eu diga, não, sempre vai ser assim. Tem que ter muito cuidado com sempre e nunca aqui. Então, esse é um caso real, tá? O mercado americano de fraldas descartáveis é um mercado dominado há muito tempo, há várias décadas, por duas empresas. E aí você diria, poxa, mas se tem duas empresas, o provável é que tenha aquela história do olho por olho e que elas combinem, a demanda aqui é estável, né, não tem muito assunto. Então, será que elas vão concorrer, né?
Então, aqui é justamente um caso que, apesar de haver apenas 2 grandes produtores, tem uma baita concorrência entre eles, tá certo? Por quê? Porque aqui a competição ocorre principalmente através de avanço tecnológico no processo produtivo das fraldas, que reduz os custos de produção. E isso envolve um outro tipo de investimento, investimento em pesquisa e desenvolvimento quantioso. Então, olha só, é a Procter & Gamble e a Kimberly-Clark. Então, o que acontece aqui? Né? Nós estamos na nossa matrizinha. Então, qual é a situação? Né? Ambas empresas gastam em P&D, e a pergunta aqui, por que não há a cooperação? Tá? E aqui, meio que vira, é também um jogo sequencial. Vamos ver aqui, eu vou pegar a matriz, mesmo a gente fazendo uma análise simples, dá para entender o que acontece. Vamos ver o seguinte, eu sou a Procter & Gamble, se a Kimberly-Clark faz a pesquisa e desenvolvimento, o que eu devo fazer? Devo fazer, tudo bem? Devo fazer porque 40 é melhor do que perder 20. E se a outra empresa não faz a pesquisa e desenvolvimento, o que eu devo fazer? Porque 80 é maior que 60. Ou seja, pesquisa e desenvolvimento aqui é o quê? Uma estratégia dominante para Procter & Gamble. E para Kimberly-Clark. Vejam que aqui o jogo não é simétrico, né? Também quis trazer para mostrar isso. Porque a gente está acostumado a sempre ver o resultado sempre inverso. Não tem que ser simétrico, tá? Mas vamos ver o que acontece com a outra empresa. Tem que ver sempre as duas. É dominante, a gente já sabe, tá? Eu estou fazendo aqui só para treinar. A gente já sabe que se é dominante, a outra sabe que é dominante, aquela história. Mas vamos lá. Eu sou agora a Kimberly-Clark. Se a Procter & Gamble faz a pesquisa e desenvolvimento, o que eu devo fazer? Faço porque ganho 20 em vez de perder 20. E se a Procter & Gamble não faz pesquisa e desenvolvimento, também faço. Ou seja, para Kimberly-Clark, apesar do jogo não ser simétrico, também é dominante fazer a pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, esse é o equilíbrio de estratégias dominantes e, portanto, é o equilíbrio de Nash. Ok? Ou seja, é isso que vai acontecer. As duas fazem muita pesquisa e desenvolvimento e concorrem a partir disso. E a pergunta é a seguinte, por que elas não cooperam? Tá? Por que elas não cooperam? Porque o que acontece? Essa pesquisa e desenvolvimento, uma não fica mostrando para a outra. Elas competem justamente com isso. Então, ela faz um baita investimento. Esse investimento demora um tanto a se materializar num produto novo, e a outra só vai saber do produto novo quando a rival lançar o produto no mercado. Mas aí ela não tem como, então eu vou tentar fazer uma tecnologia parecida, ela tem que investir. Então, o que acontece? Aqui as empresas terminam não cooperando, porque, evidentemente, existem incentivos a fazer esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, e esse investimento é um jogo sequencial também. Uma delas faz e a outra só vai ver o resultado quando a empresa lançar o produto. Né? É uma espécie de segredo comercial aqui, digamos assim. Então, resultado, aqui não tem cooperação. Então, vejam, apesar de ter, o caso é interessante porque mostra que, apesar de ter só 2 empresas, elas não têm um comportamento cooperativo. Ao contrário, elas estão numa permanente guerra de, digamos assim, de pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, é uma coisa interessante. Não deixa de ser o resultado, em termos da sociedade, né, naturalmente, elas têm uma lucratividade enorme de qualquer forma. Mas, do ponto de vista da sociedade, é um resultado interessante porque tem concorrência entre elas e a tecnologia, com isso, vai também avançando. Tá certo? Então, é muito interessante esse caso, porque mostra que não necessariamente a existência de poucas empresas no mercado é sinônimo de que elas estão numa coalizão, numa cartelização. Aqui é um caso em que isso não ocorre, já há muito tempo. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Bom, vamos falar, eu não sei se alguém aqui pode ter pensado nisso, mas a gente olha essa matriz e a gente vê muitas vezes que, do ponto de vista individual, embora sempre a gente tenha que combinar com os russos aqui as ações, né, como a gente já aprendeu, embora ocorra isso,
a gente sabe que, de repente, para uma determinada empresa, pode haver um resultado particular que seja realmente mais interessante, que seja realmente mais lucrativo, né? Então, a gente também, eu trouxe também esse caso aqui pelo seguinte, porque a gente está sempre considerando a interação aqui entre os jogadores, mas a gente não está considerando, em geral, a rede de interconexões que podem existir. Quer dizer, no fundo, você pode ter interação em outras instâncias, não só naquilo que a gente está analisando. E, às vezes, então, essa interconexão pode ser interessante, pode ser utilizada para a empresa, então, negociar um resultado mais favorável para ela. Não sei se está claro o que eu estou falando. Ou seja, a gente até agora aqui analisa, como no caso anterior, um determinado jogo, uma determinada interação, mas sem considerar a rede de interconexões e interrelações que podem haver. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, isso aqui também tem a ver com promessa, também tem a ver com compromisso. Então, vamos ver o seguinte. Eu tenho duas empresas que devem lançar no mercado dentre dois bens que são complementares. Mas aqui a empresa 1 tem uma vantagem de custos, né, são as regras do jogo, na produção desse produto A. Então, se as duas produzirem a empresa 1 ganha 40, a empresa 2 só ganha 5. E, no caso do produto B, se as duas produzirem o produto B, a empresa 1 ganha 5, a empresa 1 ganha 5, a empresa 2 ganha 45, porque a empresa 2, o caso contrário, tem uma vantagem de custos na produção desse outro bem. Então, vamos supor que eu tenho esse jogo aqui, tá? Vamos resolver o jogo, como é que se resolve? Novamente, vamos ver se tem aqui estratégias dominantes, né? Então, se eu sou a empresa 1 e acho que a empresa 2 vai produzir, o que acontece aqui? Se eu acho que a empresa 2 produz A, o que eu faço? Eu vou produzir B, muito bem. E se eu acho que a empresa 2 vai produzir B, o que eu faço? Produzo A. Então, não tem estratégia dominante para a empresa 1. Vamos ver para a empresa 2. Se a empresa 1 produz A, o que a empresa 2 faz? Produz B. E se a empresa 1 produz B, o que a empresa 2 faz? Produz B. Então, produzir B é uma estratégia dominante para a empresa 2, correto? Então, a empresa A sabe, conhecimento comum, que no caso da empresa B é dominante, no caso da empresa 2, perdão, é dominante produzir B. Então, dado que a empresa 2 vai de qualquer forma produzir B, o que a empresa A deveria fazer? Produzir B, tá certo? Tá claro? Vamos lá. Se a empresa 1 sabe que é dominante para a empresa 2 produzir B, de qualquer maneira, faça o que faça a empresa 1, a empresa 2 vai produzir B. Então, a empresa 1 deveria fazer o quê? Deveria produzir... Eu falei A, desculpa. Deveria produzir A, perdão. Esse é o equilíbrio, tá certo? Agora, se a gente olhar... Desculpa, se a gente olhar, para a empresa 1, seria mais legal, é claro, ela ganhar 60. Só que ela tem que combinar com outra empresa. Ela não está sozinha na história. Então, individualmente falando, ela preferiria ganhar 60 do que ter esse resultado de 50. Só que ela depende da outra. Tá? De que forma ela poderia negociar e convencer essa empresa 2 a produzir o produto A? Porque é dominante para a empresa 2 produzir B. Então, vamos imaginar o seguinte, que essas empresas, além desse jogo, estejam jogando um outro jogo em que elas têm a possibilidade ou não de entrar juntas num consórcio, tá? Então, tá certo? É um outro jogo, tem esse jogo aqui, tá? Tem um equilíbrio de Nash, como a gente viu. Agora, vamos imaginar que tem um segundo jogo que elas também participam.
e é uma iniciativa na qual elas poderiam ou não entrar juntas num determinado consórcio, tá? Então, as estratégias aqui são as seguintes. A empresa 1 pode operar sozinha ou pode participar do consórcio. E a empresa 2 pode operar sozinha e participar do consórcio. Aqui estão os payoffs, né? Então, qual é o resultado? O que acontece aqui? Vamos lá. Se eu sou a empresa 1 e a empresa 2 opera sozinha, tá? O que me convém? Participar no consórcio, tá certo? Porque eu ganho 20 em vez de ganhar 10, tudo bem? E se eu, empresa 1, acho que a empresa 2 vai participar do consórcio, o que me convém? Participar, porque 40 é maior que 10. Ou seja, participar do consórcio é dominante para a empresa 1, correto? Tá certo? E no caso da empresa 2, se a empresa 1 opera sozinha, o que a empresa 2 deveria fazer? Se a empresa opera sozinha, a empresa 2 deveria participar, porque ganha 20 em vez de ganhar 10. Confere? E se a empresa 2 acha que a 1 participa do consórcio, o que a empresa 2 deveria fazer? Deveria participar porque ganha 40 em vez de ganhar 10. Ou seja, também é dominante para a empresa 2 participar do consórcio, tá claro? Ok? Então, o equilíbrio seria esse, as duas participariam do consórcio. Só que a empresa 1 pode dizer o seguinte, ela pode dizer para a empresa 2, olha, eu vou combinar com você o seguinte, para eu participar do consórcio com você, né, porque vejam, se, por outro lado, a empresa 1 é dominante para ela participar, mas se ela não participa do consórcio e a 2 participa, a 2, em vez de ganhar 40, ganha 20, tá certo? Então, a empresa 1 pode chegar para a 2 e falar o seguinte, olha, você está afim de a gente trabalhar, a gente entrar naquele consórcio? Estou afim. Então, para isso, vamos combinar o seguinte, eu entro com você no consórcio, mas em compensação, você vai produzir A em vez de você produzir B. E aí, com essa negociação, a empresa 1 induz a empresa 2 a produzir a empresa 1 produz B, e no final das contas, a empresa 1 pode quebrar com um acordo, ela pode quebrar aquele resultado anterior, que era produzir o outro produto, tá claro? Que era, na verdade, produzir A e ganhar 50. Entenderam o que eu falei ou fui enrolado? Entenderam? Eu vou repetir, tá? A gente viu o seguinte, eu tinha esse jogo, as duas empresas, aqui a empresa 1 tinha uma vantagem de custo na produção de A, e a empresa 2 tinha uma vantagem de custo na produção do outro produto, tá certo? Então, a gente viu o seguinte, que exatamente por isso, o resultado do equilíbrio de Nash aqui seria a empresa A produzir 50, a empresa B produzir 50. Só que a A, individualmente falando, ela ganharia mais se ela tivesse nesse quadrante. Mas, se ela não fizer nada, o equilíbrio que vai rolar é esse aqui, né? E como a gente explicou aqui, é um equilíbrio estável. Então, se nada for feito, o que vai acontecer é que a empresa 1 vai produzir A e a empresa 2 vai produzir B. Em vez da empresa 1 ganhar 60, ela vai ganhar 50, e é o que dá para fazer. Então, aqui há uma interconexão, porque as duas empresas poderiam participar em outro jogo, em outra situação, de um consórcio, ou não, tá certo? Então, aqui, o que acontece? Eu sou a empresa 1 e eu tenho também a empresa 2, mas as estratégias aqui são diferentes, é operar sozinho ou participar do consórcio. Então, a empresa 2, se ela opera sozinha, a empresa 1 participa do consórcio, porque ganha 20 em vez de ganhar 10. Tudo bem? Se a empresa 2 participa do consórcio, para a empresa 1 também é negócio participar do consórcio, porque ganha 40 em vez de ganhar 10, correto? Então, participar do consórcio é uma estratégia dominante para a empresa 1. A empresa 2, se a empresa 1 opera sozinha, a empresa 2 participa do consórcio, porque ganha 20
em vez de ganhar 10. E se a empresa 1 participar do consórcio, a empresa 2 também participa porque ganha 40 em vez de ganhar 10. Ou seja, também é dominante para a empresa 2 participar do consórcio, e esse seria o equilíbrio de estratégias dominantes. Lembrando aqui que esse equilíbrio só ocorre quando é dominante para as duas, tá? Se é dominante para uma só, a gente não pode chamar de equilíbrio de estratégias dominantes. Mas, nesse caso, é um equilíbrio de estratégias dominantes. Nós vimos que todo equilíbrio de estratégias dominantes também é um equilíbrio de Nash. Então, essa é a situação que rola, ok? Só que os jogos estão interconectados. Eles não são dois jogos de duas empresas diferentes. Então, o que acontece? Para a empresa 2, né, o melhor cenário, aliás, para as duas, né, é participar do consórcio. Só que a empresa 1 pode falar para 2 o seguinte: olha, você está afim da gente entrar junto naquele consórcio? A empresa 2 vai falar: não, claro que eu estou. Então, vamos fazer o seguinte: a gente combina, eu entro com você no consórcio, mas, em compensação, você, em vez de produzir B, você produz A. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a empresa 1 pode induzir a empresa 2 a produzir A, e se a empresa 2 produz A, para a empresa 1 é mais negócio produzir B. Então, moral da história, a empresa 1, em vez de ganhar 50, ganharia 60. Em troca, ela aceita participar com a empresa 1, com a empresa 2 do consórcio naquele outro jogo. Está claro o que eu falei? Então, aqui a gente tem a instância, tem a possibilidade de considerar outros jogos que estejam interconectados. E como a gente está vendo aqui, isso pode alterar o resultado, a solução do jogo, tá certo? Uma coisa é olhar isso aqui independentemente do outro, e outra coisa é considerar essas inter-relações. Está claro? Alguma dúvida? Tudo bem? Estão fazendo umas caras assim, é porque é sexta-feira, é isso? Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Eu queria aproveitar para falar uma coisa aqui. Olha só. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Posso. Esse aqui, tudo bem que esse aqui é o equilíbrio de Nash, correto? Se a gente não considerar essa história da negociação. Esse aqui, o equilíbrio de Nash, não é um equilíbrio de estratégia dominante, porque aqui é dominante unicamente para a empresa 2 produzir B. Só tem uma estratégia dominante aqui, que é produzir B, no caso da empresa 2. A empresa 1 depende do que a empresa 2 faça. Se a empresa 2, né, produzir A, a empresa 1 produz B. Se ela produzir B, a empresa 1 também produz B. Ok. Então, o que acontece? Primeiro, eu falei já, quando eu tenho só uma estratégia dominante, eu não posso chamar esse equilíbrio de estratégias dominantes. Porém, é um equilíbrio de Nash. No outro caso, se a gente considerar separadamente, esse equilíbrio aqui é um equilíbrio de estratégias dominantes e também será um equilíbrio de Nash, tá certo? Tudo bem? Todo equilíbrio de estratégias dominantes é um equilíbrio de Nash. Por que eu sei isso? Porque o que é o equilíbrio de Nash? É o equilíbrio que ninguém se arrepende a posteriori. Por que ninguém se arrepende a posteriori? Porque as expectativas se cumprem. Se é um jogo sequencial, você já sabe o que o teu rival, o que o outro jogador fez. Mas se é simultâneo, você tem aquela coisa das expectativas. Exatamente o equilíbrio de Nash, as expectativas se cumprem. Então, o que está acontecendo aqui? Por exemplo, tomando esse jogo sozinho, o que está acontecendo é o seguinte: a empresa 1 acha, né, é equilíbrio de estratégias dominantes. Ok, isso todo mundo entendeu. Agora, vamos ver por que é Nash também. Porque se eu achar, eu sou a empresa 1, se eu acho que a empresa 2 participa do consórcio, o que eu devo fazer? Participar do consórcio. Será que se eu participar do consórcio, a empresa 2 participa? Claro, participa. Então, eu me enganei na expectativa? Não me enganei. Eu estou fazendo, então, o melhor dado o que o outro faz? Sim, porque exatamente o que eu achei que o outro ia fazer foi o que ele fez. Então, isso daqui é dominante, tá? Mas eu estou só exercitando. Isso aqui é, portanto, o equilíbrio de Nash. Tem que ver para os dois lados. Vamos ver para outra empresa. Se a empresa 2 acha que a empresa 1 participa do consórcio, o que a empresa 2 deve fazer? Participar do consórcio. Será que se a empresa 2 participa do consórcio, a empresa 1 também participa do consórcio? Sim.
Então, aqui ninguém se arrepende da escolha. As duas empresas estão escolhendo a melhor estratégia, dado o que a outra empresa faz, ou dada a estratégia escolhida pela outra empresa. Está claro isso, pessoal? Então, eu posso dizer com toda certeza que esse equilíbrio ali, participar do consórcio, tomando separadamente o jogo, é um equilíbrio de estratégias dominantes e necessariamente será um equilíbrio de Nash, ok? Agora, a recíproca não é totalmente verdadeira, porque vejam que aqui eu tenho também, na situação, considerando esse jogo de forma isolada, eu tenho esse equilíbrio de Nash, mas ele não é um equilíbrio de estratégias dominantes. Por que que ele não é um equilíbrio de estratégias dominantes? Porque é dominante unicamente para a empresa 2 produzir B. Tá certo? É dominante para a empresa 2 produzir B. Por isso que a outra tem que falar para ela, ó, tipo assim, toma lá da cá. Né? Esse é o ponto. Você me ajuda, né? Uma mão lava a outra, você produz A, porque para ela é dominante produzir B. Então, se não houver esse interesse, essa interconexão, esse espaço de negociação, esse é o ponto, a empresa 2 vai falar, não, meu amigo, para mim é dominante produzir B. Mas o que eu queria dizer aqui era outra coisa. Esse é um equilíbrio de Nash. Por que é um equilíbrio de Nash? Ah, professor, eu esqueci completamente o que o senhor falou. Então, repito, primeira coisa que você vê no jogo é se tem equilíbrio de estratégias dominantes. Aqui não tem, mas a gente sabe que é dominante para a empresa 2 produzir B. Então, dado que a empresa 2 vai produzir B, a empresa 1, então, produz A, e esse é o equilíbrio de Nash. Por que que esse é um equilíbrio de Nash? Porque se eu sou a empresa 1 e acho que a empresa 2 vai produzir B, o que que eu faço? Eu produzo A. Será que se eu produzir A, a empresa B produz B? Sim. Então, a minha expectativa se cumpre ou não? Sim. Tá certo? Tudo bem? Então, é Nash. A gente sempre olha por esse lado. Agora, vou fazer o exercício só para treinar. Eu acho que a empresa 1 vai produzir A. Eu sou a empresa 2. Então, eu produzo B. Será que se eu produzir B, a empresa 1 produz A? Produz. Então, as duas estão aqui fazendo, escolhendo a melhor estratégia, dado que faça a outra empresa. Tá certo? Principalmente quando se trata de um jogo simultâneo. Quando é sequencial, existe a vantagem de você já saber o que a outra empresa fez. Agora, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque aqui também, como o tema é muito amplo, a gente não está analisando jogos que possam ter incerteza com relação ao que o outro faz, mesmo sendo sequencial, tá certo? Tá claro? Mas mesmo assim, vale o que a gente está conversando aqui. O equilíbrio de Nash é um equilíbrio sem arrependimento. Por quê? As expectativas minhas com relação aos outros jogadores se cumprem. Então, como eu tomei a decisão de produzir o produto A na expectativa que outra empresa produzisse B, e no final foi isso que ela fez, beleza, eu não me enganei. Tá claro? Tá clara essa ideia? Então, moral da história, resumindo, todo equilíbrio de estratégias dominantes, tem que ser dominante para as duas, será necessariamente um equilíbrio de Nash, porque não há arrependimento de nenhum lado. Porém, nem todo equilíbrio de Nash é um equilíbrio de estratégias dominantes. Está claro isso, pessoal? Hoje é o último dia, tem que estar claro. Tudo bem? Eu ia fazer uma prova, não, brincadeira, não tem prova não, os alunos ficam nervosos, não tem prova não. Tudo bem? Mas se fizesse uma prova, vocês tiravam 10, é isso? Ah, então tá bom. Tá claro, pessoal? Não, sério, tá claro? Muito bem. Fiquei até com calor, com tanta dominância aqui. Funciona. Boa pergunta. Você sempre faz boas perguntas. Funcionaria, mas aí você tem. Aí tem temas aqui, temas, né? Existem também os jogos chamados evolucionários, ou seja, o cara vai aprendendo com os erros também. Né? Porque aqui, isso aqui não é uma teoria à prova de erro, no sentido seguinte, tudo bem, você assume como premissa que aqui todo mundo é racional, todo mundo está correndo atrás de maximizar o resultado, o payoff, só que podem haver erros, tá certo? E aí o que acontece? O que pode acontecer é que
isso é na verdade, não sei se o Décio chegou a comentar, isso é uma crítica que se faz um pouco a essa abordagem, de que a abordagem justamente pressupõe essa racionalidade, mas podem haver erros. Então, quem te garante que você vai chegar instantaneamente a esse equilíbrio de Nash? Tá certo? Então, você pode ter desvios, porque de repente a tua expectativa não bate. Você está esperando a outra empresa, sei lá, baixar o preço e a outra empresa não baixa o preço. Então, a decisão que você tomou não foi, a posteriori, a melhor decisão que você poderia ter tomado. Na verdade, foi a melhor decisão com a informação, com a expectativa que você tinha. Só que a tua expectativa não bateu com relação ao que aconteceu. Tá certo? Então, isso aí o que você pode pensar? Você pode pensar que pode haver um aprendizado também aí, né? Você pode colocar aqui uma repetição em que possa ter um erro num período, no outro já o jogador vai acertando as expectativas até que você chega nesse equilíbrio de Nash. Vocês imaginem que esse negócio é tão amplo que o pessoal está usando a teoria dos jogos para explicar o comportamento de espécies animais. Então, os ornitólogos estão usando a teoria dos jogos para explicar o comportamento de pássaros, né? Então, eu não sei qual é o termo em português, para quem conhece pássaro, né? O pássaro do caramanchão. Eu não sei como é, porque deve ter um nome popular, porque esse nome é muito sofisticado. E o pássaro do caramanchão tem um comportamento estranho. Ele faz o seguinte, o macho cuida do ninho e a fêmea sai para caçar. Só que o macho tem duas estratégias, aí o pessoal faz a matriz de payoff também, que seria saquear o ninho alheio ou cuidar do seu ninho para evitar que outro pássaro saqueie o ninho. E aí o que acontece? É uma estratégia dominante saquear os dois, vamos dizer que tem dois pássaros, os dois vão saquear o ninho alheio. Então, e é dominante. E aí o pessoal desenvolveu o conceito de que é uma estratégia dominante em termos evolucionários, ou seja, geração tras geração, a mesma estratégia continua sendo dominante e os pássaros não mudam o comportamento. Então, você tem essa coisa, você pode ter aqui um aprendizado, né, se as expectativas não coincidirem. Então, por isso que tem todo um desenvolvimento nessa parte de jogos evolucionários, tá certo? Tá claro o que eu estou falando, pessoal? Não quero falar exemplos demais aqui, porque, né, esse negócio já é meio enlouquecedor. Perguntas? Perguntas? Bom, aqui a gente falou que os problemas, os jogos estão interligados, abre um espaço aqui para negociação. E aqui o lucro da empresa 1 aumenta de 50 para 60, já ficou claro. A empresa 1 anuncia que participará do consórcio somente se a empresa 2 concordar em produzir A, tá certo? E isso fortalece nessas interconexões. Então, a ideia aqui é que fortaleceria o poder de negociação, o poder de barganha da empresa, né? Tem que ser uma promessa, né? Se ela vai prometer só participar do consórcio, né? Se a outra concordar em produzir o outro produto, isso tem que ser crível novamente, né? Aqui a gente poderia discutir, porque como é dominante para ela também participar do consórcio, você poderia dizer, pô, até que ponto, né? Isso aí é realmente uma promessa vã, uma promessa vazia, uma ameaça vazia, ou é realmente crível? E aquela coisa, novamente, de reduzir a flexibilidade, né? Tomar decisões que signifiquem um compromisso irreversível e, com isso, também fortalecer a negociação. Então, a credibilidade e a redução de flexibilidade para induzir o comportamento no outro que eu desejo também estão presentes aqui na negociação. Muito bem, agora nós vamos para um tema muito interessante e é o tema que valeu o Prêmio Nobel. Até vou avançar para mostrar. Depois eu volto.
esse senhor aqui, que é o advogado que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, esse é o artigo dele, tá? E ele realmente revolucionou a forma da economia tratar com uma série de problemas aqui, que a gente chama de externalidades, tá certo? O que são externalidades? Em economia, externalidades são efeitos colaterais, tá certo? São efeitos colaterais e tem esse nome porque geralmente isso não está internalizado ou não está considerado no preço, tá? Nos preços em geral. Então, esses efeitos colaterais, essas externalidades podem ser negativas, tá? Então, nesse caso, as ações de uma pessoa ou de uma empresa podem impor custos a outra pessoa ou a outra empresa, tá? E a ideia aqui é que aqui a pessoa, não por uma maldade, mas como é uma falha de mercado, o sistema de preços não incorpora esse custo adicional. Por exemplo, hoje é sexta-feira, é dia de engarrafamento, né? Vocês sabem. Então, o que vai acontecer? Sei lá, 6 horas da tarde aqui na Paulista vai estar tudo parado, e aí você decide entrar no seu carro e ir de carro e passar pela Paulista, por exemplo. Então, quando você toma essa decisão, pensando naquilo que eu falei, que economia é uma análise de custo-benefício, o que você vai considerar? Você vai considerar o teu gasto em termos de tempo, de combustível, desgaste do carro, só que você está olhando o teu custo, né? E o teu custo e o teu benefício, enfim, e você não está considerando que esse carro adicional vai significar que as pessoas que estão atrás de você vão ter um gasto maior em tempo, em combustível, em desgaste do carro. Está claro o que eu estou falando? Você não considera, não por um egoísmo natural do ser humano, simplesmente porque quando você toma a decisão, você considera o quê? O valor do teu tempo, você considera o custo da gasolina, e os preços aí falham em incorporar o custo, digamos assim, para a sociedade do ponto de vista mais geral. Então, resultado, você termina entrando e você está gerando um custo adicional para os que estão atrás de você. Ou seja, o custo social de você entrar no teu carro na Avenida Paulista às 6 da tarde é maior do que o custo privado. Então, em economia, a gente chama isso de uma externalidade negativa, ou seja, um efeito colateral negativo que eu estou impondo, tá? Agora, eu estou falando de produção, né? Eu estou falando de produção. Então, depois eu volto aqui. Eu estou falando dos exemplos já. Tudo bem. Então, aqui a externalidade pode ser negativa na produção ou no consumo. Depois eu dou os exemplos melhor. Então, a externalidade pode ser negativa na produção ou no consumo, mas é a mesma ideia. Então, o consumo de algum bem ou serviço vai impor um custo para outra pessoa, para outras pessoas que eu não estou considerando na minha decisão quando eu decido consumir aquele bem ou aquele serviço. Já vou dar exemplos. Mas também eu tenho efeitos colaterais que podem ser positivos, tá? Na medida em que as ações de alguma pessoa ou de alguma empresa gerem benefícios adicionais ou colaterais para outras pessoas ou para outras empresas, tá? Então, como eu disse para vocês, isso aqui representa uma falha no funcionamento dos mercados. Por quê? Uma das tantas falhas, porque os preços, justamente no mercado, não internalizam o verdadeiro valor ou o verdadeiro custo das ações de empresas e pessoas. Está claro o que eu estou falando? Mas eu vou dar exemplos. Espera aí que eu vou dar exemplos, tá? Calma lá. Então, aí as pessoas e empresas tomam decisões baseadas nos preços de mercado, tá? Mas isso gera uma ineficiência. Então, no exemplo aqui do congestionamento, você vai terminar fazendo com que as pessoas que estão atrás de você tenham custos maiores em tempo, em combustível. Então, na verdade, o resultado é ruim
em termos da sociedade, tá certo? Um outro exemplo, espero que ninguém fique chateado com o que eu vou dizer aqui, mas, por exemplo, esses ônibus elétricos, né? Então, você fala que, bom, né, um ônibus elétrico não polui, é verdade. Só que o que acontece? Volta e meia, cai né, a eletricidade, o sistema para, e ele produz um tremendo congestionamento. Então, se você considerar as externalidades que ele está produzindo, eu não sei se seria tão vantajoso. Só para dar um outro exemplo aqui. Mas vamos dar outros exemplos aqui também. Então, o outro exemplo aqui é a poluição, tá? Então, quando uma empresa, ao produzir, por exemplo, uma siderúrgica, ao produzir aço, ela contamina um rio, ela polui um rio, né? Então, novamente, na decisão de produção dela, no plano de negócios dela, ela considerou a receita, a possível receita, os benefícios, e ela considerou também os custos dela de produção, de mão de obra, de compra de insumos, mas ela não considerou, geralmente na análise dela, ela não considerou esse dano adicional ou esse custo adicional pelo fato dela estar poluindo um rio e, portanto, prejudicando aí, enfim, uma população que possa estar à margem desse rio. Está clara a ideia? Então, o exemplo aqui da poluição é um clássico exemplo de externalidade negativa na produção, ou seja, um efeito colateral negativo no qual a empresa, no exemplo igual ao exemplo do congestionamento, ela está contribuindo para que o custo para a sociedade seja mais alto do que o custo privado. Está claro? Por que é assim? Porque a empresa é malvada? Não, porque os preços de mercado, por que são externalidades? Porque o preço não incorpora, não internaliza esse maior custo. Então, se nada for feito, a gente vai ter uma ineficiência econômica no sentido de que o custo para a sociedade daquela produção de aço vai ser muito maior do que o custo privado. Então, resultado, na análise de custo-benefício da empresa, ela vai terminar produzindo uma quantidade de aço muito maior do que ela deveria produzir em termos do bem comum, em termos do bem-estar social. Está claro o que eu estou falando ou vocês acham que eu estou viajando muito aqui? Tudo bem? Dá para entender? Porque economista está acostumado a explicar essas coisas com um gráfico. Eu não vou fazer isso para não chocar a plateia e deixar vocês, se já estão desesperados com a matriz, imagina se eu coloco uns gráficos aqui assombrosos. Então, não vou fazer isso. Por isso que eu estou indo mais devagar nessa explicação. Tá claro, pessoal? Vocês entenderam o problema? O problema é o seguinte, resumindo. A empresa não incorpora nas decisões dela, quando ela analisa os custos dela, que ela pode estar impondo um custo, além do custo que ela tem de contratar a mão de obra, de pagar, de comprar o insumo, ela está produzindo esse dano no meio ambiente e que está afetando outras pessoas. Então, o custo social é a soma disso tudo. Como o custo para ela é menor do que o verdadeiro custo, que é o custo para a sociedade como um todo, ela termina produzindo, né, o custo dela é menor, ela tem receita, ela termina produzindo muito mais aço do que ela deveria produzir, tá claro? Eu também posso ter externalidade positiva na produção. Então, um exemplo aqui bucólico, clássico, que é o seguinte: o apicultor que cria as abelhas próximo a uma plantação de outra pessoa de laranja. Então, as abelhas, né, vão ajudar a que a produtividade daquela plantação de laranja aumente. Então, as abelhas, né, então a produção de mel desse apicultor está gerando um efeito colateral positivo na produção de laranja. Na verdade, está reduzindo o custo, de certa forma, do produtor de laranja, no sentido de que, com os mesmos recursos, com esse gás que a abelha dá, a produção de laranja, a produtividade em termos de colheita de laranja é maior. Está claro? Então, não é sempre que eu tenho efeito colateral negativo na produção. Aqui, o custo social, o custo total, social, coletivo,
de produzir laranja, por essa força aí que indiretamente as abelhas dão, vai ser menor. Por que que isso também é uma ineficiência se nada for feito? Porque o produtor ele não se dá conta dessa externalidade, porque ele vê o custo dele de comprar o fertilizante, de contratar a mão de obra. Então, resultado, como ele não vê que ele está tendo, na verdade, um custo menor. Por que um custo menor? Porque no final ele vai produzir muito mais laranja com os mesmos recursos, ele deveria produzir ainda mais, porque o custo dele é menor devido a essa interconexão. Então, é uma ineficiência econômica porque ele leva em consideração o custo privado e o verdadeiro custo, que é o social, que é o total, é menor do que o privado. Então, em tese, ele deveria produzir mais laranja do que ele está produzindo. No primeiro caso, a siderúrgica deveria produzir menos aço do que ela está produzindo. E no segundo caso, o cara deveria produzir mais laranja do que ele está produzindo. Tá? Aqui pensando em termos da eficiência econômica. O que é isso? Eficiência econômica é usar da melhor forma os recursos, porque a economia parte da ideia de que os recursos são escassos. Então, você deveria, justamente por que você faz uma análise custo-benefício, ou deveria fazer, para usar da forma mais racional possível esses recursos que são escassos. Tudo bem? Está claro, pessoal? Estou tendo um resumo de aula de economia também no meio da história. Está claro? Bom, depois eu tenho também externalidade negativa no consumo. Agora não, porque tem a lei aí que proíbe, justamente, aí a lei entra como algo que pode, é uma solução muitas vezes para corrigir um problema de externalidade. Então, tem a lei aí anti-tabaco, você não pode, né, não pode ter mais, no restaurante, por exemplo, aquela área fumante, não fumante, né? Então, mais antigamente, você tinha essa situação de terminar sendo um fumante passivo, né? Então, você não fuma, aí você ia para um determinado lugar, vamos imaginar que tivesse área comum, fumante e não fumante. Então, resultado, você chegava lá e você terminava aspirando aquela fumaça. Então, isso aí, o fumante está consumindo o cigarro, vamos dizer assim, e ele está diminuindo o meu bem-estar pelo fato de que eu não sou fumante e estou aspirando aquela fumaça, tá claro? Então, o bem-estar social, global, que seria o meu e o dele, é menor do que o bem-estar dele. Né? Porque na verdade, eu estou com mal-estar, não um bem-estar, e ele está com bem-estar porque ele gosta de fumar. Se eu somar os dois, né, o bem-estar de ambos somados é menor do que o bem-estar dele. Então, moral da história, digamos assim, ele deveria fumar menos do que ele fuma, ou não deveria fumar naquele lugar. Enfim, então isso é um exemplo de uma externalidade negativa no consumo, mas eu posso ter também, claro, uma externalidade positiva no consumo. Então, por exemplo, o exemplo aqui da educação e da pesquisa, tá certo? Então, a educação, por que ela gera um efeito colateral positivo? Porque quando a gente aprende algo, geralmente a gente termina compartilhando pelo menos parte desse aprendizado com familiares, amigos, colegas de trabalho. Seguramente vocês aí vão falar da teoria dos jogos para outras pessoas. Então, assim, é o que a gente chama de efeito transbordamento do conhecimento, né? O spillover em inglês, efeito transbordamento do conhecimento. Então, o que acontece? O benefício social da aquisição do conhecimento, da educação, ele termina sendo muito maior do que o benefício individual, privado, né? Então, eu sempre brinco usando esse exemplo, né? Mas é um exemplo real. Você vai decidir se vai fazer um curso de pós-graduação ou não. Então, você vai fazer uma análise de custo-benefício, vai ver quanto custa a matrícula, quanto custa a mensalidade, gasto de material, de transporte, o valor do teu tempo, né? Você vai ter que sair mais cedo do escritório, vai ter que passar umas horas ali, e você vê também o benefício, né? Então, qual o benefício? Além da aquisição de conhecimentos, que vai fazer com que você possa ser mais produtivo, né, no que você faz,
você vai fazer contatos, porque você vai estar numa turma, né, com pessoas da sua área ou de áreas afins, então tem a rede de contatos, que é um benefício, e muitas vezes, do ponto de vista da empresa em que você trabalha, vai ser um benefício, né, o currículo, né, seu fica mais rico, enfim, as empresas hoje observam com bons olhos o fato dos funcionários fazerem uma pós-graduação ou terem feito curso, enfim. Então, você considera tudo isso. Só que, em geral, você não considera esse efeito do transbordamento do conhecimento. Então, como o benefício social, o impacto positivo em termos da sociedade como um todo, é maior do que o impacto individual, o que termina acontecendo? A gente termina tendo, em geral, uma quantidade de educação ou de pesquisa, né, também poderíamos considerar, inferior, do ponto de vista privado, ao que seria socialmente desejável. Daí que você, claro, justifique a concessão de bolsa de estudo, de bolsa para pesquisa, tá claro? Ou seja, se você deixar funcionando única e exclusivamente a partir do mercado, você vai ter uma quantidade insuficiente, do ponto de vista do bem-estar social, de educação e de pesquisa, tá certo? Da mesma forma que aqui, no contrário, né? Então, quando a externalidade é positiva, você quer mais é que tenha mais produção e mais consumo. Mas, como os preços de mercado não consideram esses efeitos colaterais, negativos ou positivos, você termina tendo uma distorção se nada for feito. Então, vamos imaginar, não tem a lei antitabaco, não tem nenhuma medida, você teria um excesso de fumaça, vamos falar assim, nos lugares em que você frequenta, né? E até seguramente com consequências negativas para a sua saúde. E no caso da educação e da pesquisa, você teria um nível insuficiente de educação em pesquisa, em termos do bem-estar social. Ou seja, aqui você, se nada for feito, né, você teria uma menor quantidade de pessoas estudando, ou as pessoas tendo anos de escolaridade menores, né, uma quantidade de escolaridade menor, ou você ter uma quantidade de pesquisa também inferior ao que poderia ser, ao que deveria ser. Então, como é que tipicamente se trata, como é que se corrigem tipicamente essas externalidades, esses efeitos colaterais positivos ou negativos? Então, geralmente, a solução tradicional, quando eu tenho externalidades negativas no consumo ou na produção, é colocar impostos ou colocar restrições. Então, por exemplo, no caso daquela fábrica, né, aquela usina que contaminava o rio, então a solução tradicional é, de repente, colocar um imposto à produção desse aço, de forma tal que o imposto estaria atuando como algo que está obrigando a empresa a internalizar aquele maior custo pelo fato de que ela está provocando o dano aí ambiental, tá certo? Então, o imposto seria uma forma da gente artificialmente, digamos assim, aumentar o custo da empresa e fazer ela incorporar o dano que ela está causando à força, vamos dizer assim. Tá claro o que eu estou falando? Então, a ideia do imposto, qual seria nesse caso? É claro que vocês sabem que o imposto tem também a função de arrecadação, de financiar o gasto público, mas aqui eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no imposto ou uma multa, enfim, como se fosse um instrumento realmente de redução dessa produção, né? Que vai incentivar a empresa, para ela vai ser mais caro, ela vai produzir menos aço, ok? Aqui, no caso também da poluição, uma outra solução tradicional é diretamente restringir, colocar uma lei ou colocar uma medida de restrição à produção dessa usina, né? Então, o governo calcula qual seria a quantidade máxima de poluição ou de, sei lá, de monóxido de carbono,
e o governo, então, estabelece uma norma, uma regra ambiental, em que a empresa, portanto, não pode ultrapassar aquilo e, portanto, ela termina induzindo a empresa a reduzir a produção. Tem toda uma discussão sobre se os impostos são mais eficientes em reduzir a poluição em comparação às normas ambientais, às normas de limite máximo de emissão. Enfim, mas a solução tradicional, que eu quero dizer, é colocar impostos ou restrições para corrigir essas externalidades negativas. Então, no caso que eu falei do fumante, bom, então você tem uma legislação que proíbe o fumo em lugares fechados, tá certo? Então, é uma forma de você também resolver essa externalidade negativa gerada pelo fumo. E no caso das externalidades positivas, né? Então vamos pensar, por exemplo, como eu falei, na educação e na pesquisa, a solução tradicional é subsidiar, ou dar bolsa, ou incentivar a educação, a pesquisa, para aumentar o consumo ou a produção desses bens ou serviços que geram esses efeitos colaterais positivos para a sociedade, tá certo? Um outro exemplo aqui poderia ser também a campanha de vacinação, né? Por que tem campanha de vacinação e o governo promove, inclusive, vacinação gratuita? Porque aí também tem externalidade, né? Se é uma doença contagiosa e eu fico doente, eu posso contagiar todos vocês. Então, é necessário aí que a quantidade de vacinação seja maior do que seria em termos privados, porque, novamente, na minha decisão, se toma vacina ou não, eu não vou considerar, geralmente, os efeitos colaterais ou o contágio que eu possa estar gerando, tá certo? Então, a solução tradicional, resumindo, se eu tenho externalidades negativas no consumo ou na produção, então o que eu tenho que fazer? Reduzir esse consumo e essa produção. Então, ou a gente estabelece uma norma, uma lei que obrigue a redução desse consumo e dessa produção, ou então a gente coloca um imposto a esse consumo ou a essa produção, de forma tal que o imposto atuaria como uma forma dos agentes privados realmente incorporarem que as ações que levam aquele consumo, aquela produção, são ações que agora são mais caras. Então, isso já incentivaria a redução desse consumo, dessa produção. Está claro o que eu estou falando ou não? Está claro o que eu estou falando? Então, no caso da poluição, eu posso colocar um imposto na usina, para a produção de aço. E, com isso, eu encareço a produção de aço e reduzo a produção de aço. E, no caso aqui das externalidades positivas, eu quero mais incentivar que haja essa produção de pesquisa, de educação, né, esse consumo, essa produção, eu quero incentivar, porque isso está gerando efeitos positivos, está aumentando o bem-estar da sociedade, né? Então, eu vou subsidiar, eu vou dar bolsa para ter mais pesquisa, para ter mais gente estudando, tá certo? No caso ali da abelha do apicultor, eu poderia dar um subsídio à produção de laranja para o produtor de laranja internalizar que a produção de laranja para ele é mais barata. Então, se ele não consegue internalizar através dos preços de mercado, então você tem uma intervenção, tá certo? Bom, e o que isso tem a ver com o nosso amigo? Muito bem, o Coase, como advogado, isso é bem interessante, né? Eu vou falar das externalidades negativas, embora o artigo dele tenha também uma consideração dos outros tipos de externalidade. Desculpa, vocês entenderam o que é uma externalidade? Está claro isso, pessoal? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, tudo bem? Então, qual é a grande bolação, a grande contribuição do Coase? Como advogado, o que o Coase começou a estudar? Ele pegou vários casos de processo nos Estados Unidos, em que, por exemplo, um caso que ele descreve, que é muito interessante no artigo dele, é o seguinte. Ele descreve o caso de um médico que alugou um consultório
e do lado do consultório desse médico tinha uma tecelagem. E a tecelagem fazia um tremendo barulho e atrapalhava a consulta do médico. Então o médico foi e processou o tecelão. Tá? O Coase se pergunta, ele diz assim, peraí, mas quem chegou primeiro? Foi o médico que estava ali na consulta dele e o tecelão apareceu e começou a fazer barulho? Ou o médico alugou, mas já estava a tecelagem do lado? Então, um pouco aquela ideia, na verdade, quem é a vítima e quem é quem é o culpado e quem é o inocente aqui. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Né? Quem é o agressor e quem é a vítima aqui. Então, um pouco aquela visão, né? Vamos olhar a coisa também de outro lado. Então, ele começa a fazer uma análise, também no caso aí da poluição. Ele diz o seguinte, tudo bem, você tem a história da usina que polui o rio, né? Então, vamos imaginar, o governo chega e diz o seguinte, não, vamos restringir a produção de aço aqui, vamos colocar uma norma. Então, sei lá, a usina vai ter que produzir, para não poluir o rio, ela vai ter que produzir a metade do aço que ela está produzindo. Beleza. Aí o Coase fala o seguinte, muito bem, o que vai acontecer? Aquele entorno lá do rio vai ficar mais agradável, porque a usina vai poluir menos. Resultado, a população ribeirinha vai aumentar, porque ficou mais agradável viver naquele lugar. Então, o que o Coase fala? Muito bem, em função disso, com a redução à metade da produção de aço, a usina vai estar contaminando muito mais gente, vai estar prejudicando muito mais gente. Vocês entenderam a lógica? Ele começa a questionar, no fundo, porque as soluções tradicionais, elas identificam, quando você coloca um imposto, é como se você estivesse cobrando uma multa. Você já está dizendo, olha, você é o agressor, você tem que pagar esse imposto. O que o Coase fala é o seguinte, quem é que tem o direito de propriedade? Eu vou explicar isso depois com mais calma. Então, ele fala o seguinte, vamos conversar. Então, voltando a esse caso da fábrica que contamina o rio. Então, ele fala, o governo então chega com boa intenção, fala, não, vamos reduzir a produção de aço. Fica mais aprazível morar na beira do rio, vem mais gente morar ali. Então, vejam, a empresa produzindo a metade do aço que ela está produzindo, ela está prejudicando agora, sei lá, o dobro de pessoas. Aí ele fala, bom, o que o governo vai fazer? O governo vai chegar e vai dizer, então vamos reduzir mais ainda a produção de aço. Então o que o Coase fala? Resultado, você pode ter uma situação em que a usina fecha. E a usina, embora ela estivesse poluindo o rio, ela estava gerando emprego, ela estava produzindo aço. Então, o que ele fala? Será que do ponto de vista coletivo, do ponto de vista do bem-estar, não há uma forma das partes negociarem? Ou tem que ser essa coisa imposta do governo dizer, eu vou aplicar um imposto, eu vou dar um subsídio? Será que as partes não podem negociar? Então, o que o Coase coloca é muito interessante. Ele diz o seguinte, se o custo da negociação, da conciliação, no fundo, não for muito alto, de repente a solução de negociação entre as partes pode dar um melhor resultado em termos globais do que uma solução imposta pelo governo em termos de um imposto de uma lei que esteja já definindo quem é a vítima e quem é o agressor. No fundo, ele questiona isso. Será que a fábrica tinha o direito de propriedade ali daquele rio, e, digamos assim, o direito a contaminar aquele rio, ou era a população que já estava ali e a fábrica se implantou depois, tá certo? Teve uma polêmica aqui em São Paulo, na época que o Kassab era prefeito, não sei se vocês vão se lembrar, era uma história que o pessoal que morava nas ruas onde tinha feira reclamava do barulho, né? Então, havia inclusive eu acho que não chegou a virar uma lei, se eu não estou enganado, mas havia uma proposta, os prefeitos de São Paulo muitas vezes são muito criativos, então havia uma proposta de ter uma lei que proibisse o barulho na feira, uma coisa assim. Então, a gente pode pensar um pouco também em termos do que o Coase está falando. Espera aí, vem cá.
se eu vou alugar um apartamento, eu vou comprar um apartamento numa rua que eu já sei que tem a feira, provavelmente o preço do imóvel já até vai estar considerando o fato de que ali tem um barulho, não é tão agradável. Então, se eu já chego numa situação estabelecida, digamos assim, existe, entre aspas, o direito de propriedade do pessoal gritar na feira. Então, se eu vou me mudar para lá, eu já sei, eu já tenho que considerar na minha decisão que eu vou estar morando numa rua onde, em um dia da semana, vai ter a feira. Está claro o que eu estou falando ou não? Uma vez, eu fui na época que ainda podia fumar dentro do restaurante, né? Aqueles restaurantes que tinha áreas comuns, ou então restaurantes que tinha área fumante ou não fumante. Eu me lembro que eu entrei com um grupo e aí falaram para a gente, olha, só tem setor fumante. Tudo bem? Tudo bem. Então, tinha até um amigo meu que fumava, a gente sentou, não tinha outra possibilidade naquele momento, e daí sentou um senhor do lado, também do setor fumante, e ficou olhando feio para a gente. Então, eu falei para ele, escuta, eu me lembrei do Couso, só que eu não expliquei isso, que era muito longo, né? Então, eu falei para ele o seguinte, eu disse assim, bom, mas o senhor, quando sentou aqui, o senhor já sabia que era no setor fumante, então não tem sentido. Então, o que o Couso coloca, a gente vai ver, eu vou fazer um intervalo daqui a pouquinho, a gente vai voltar, mas o que o Couso coloca é o seguinte, que muitas vezes, não é que ele diga sempre a solução de negociação é superior, a conciliação é superior a ir para o tribunal ou ter uma lei. Ele não fala isso. Ele diz o seguinte, se os direitos de propriedade estão bem estabelecidos e se o custo dessa conciliação, dessa negociação entre as partes não for muito elevado, pode ser que a solução de negociação entre as partes seja superior do que um outro tipo de solução através de alguma lei ou de algum processo ou através até da intervenção do governo colocando impostos ou subsídios, ok? Vamos fazer um intervalo e a gente volta para continuar a ver essa ideia.